Bom demais a gente estar aqui. E eu fico assim maravilhado com o que Deus está fazendo nesse lugar. Maravilhado com como Deus tem movido os corações aqui. Uma vez eu fiz uma oração para Deus e eu falei assim: Deus, eu queria ser um pregador do teu evangelho. E Ele falou assim: então tá bom, primeiro você vai pregar com a tua vida. Durante 3 anos a minha vida pregou o sacrifício de Jesus. Nós vivemos na contramão de tudo, perdemos bens financeiros, empresas, e cada vez mais a gente adorava a Deus. A nossa vida começou a pregar Jesus. E teve um dia que Ele falou: então agora você vai começar a proclamar. E aí eu comecei a proclamar. Quando eu precisava de uma mensagem por mês, Ele me dava uma mensagem por mês. Depois Ele começou a me dar uma por semana. E ultimamente, eu vou ser sincero para os irmãos, Ele tem me dado umas 2, 3 mensagens por dia. Então eu creio que Deus quer que realmente a gente continue a pregar o evangelho dele, né? Temos vivido dias maravilhosos, dias assim de muita revelação, de muita graça. E assim, eu queria hoje compartilhar com vocês a respeito desse tema, porque eu falei: Jesus, o que nós vamos pregar? É o primeiro dia no domingo de manhã, querendo ou não, a gente vai formar aqui um ambiente de glória, um ambiente de graça. Eu falei: Deus, o que nós vamos falar? E Ele falou assim: fala do teu privilégio. Eu falei: meu privilégio? É o privilégio de carregar a minha cruz. E é sobre isso que eu queria falar com você aqui essa noite. Então, eu queria falar um pouco com você sobre o privilégio de carregar a cruz. Irmãos, não tem evangelho sem cruz. Não tem evangelho de Jesus sem cruz. Não adianta a gente querer achar que tem, porque não tem. Às vezes nós somos tentados a viver um evangelho que não é um evangelho que passa pela cruz de Cristo. E o evangelho sem a cruz de Cristo, ele não é o evangelho de Jesus. Ele é um evangelho que te convém. Ele é um evangelho que muitas vezes vai agraciar o seu ego, mas que porém você vai viver uma vida nessa terra achando que você está servindo Deus, e você vai perder a tua salvação. Porque a salvação não está em você ganhar a sua vida. A salvação está em você perder a sua vida por Ele. Quem está disposto a perder a sua vida para Jesus aqui? Que isso seja uma oração na tua vida, não só uma declaração. Porque o dia que você resolver a entregar a tua vida por Ele, você vai descobrir uma coisa muito legal: que a vida de Jesus é muito melhor do que a sua. Que a vida proposta por Cristo é muito melhor do que a nossa. Tem gente que fala assim: pastor, ser crente é muito difícil, porque crente não pode beber, né? Eu falei assim: pode, meu filho, pode beber, ué. Ai, pastor, crente não pode adulterar? Pode, ué. Pode. Como assim, pastor? Você está de sacanagem comigo. Você fala que pode, mas vocês não fazem nada disso. Eu falei assim: nós não fazemos não é porque não pode, nós não fazemos porque nós não queremos fazer. Porque nós entendemos quem nós somos agora. Então eu não preciso de uma lei na minha frente para dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. Essa lei está na tábua do meu coração. Então eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Por isso que é lindo ser filho de Deus. Amém, querido? Amém? E essa noite eu queria partilhar com vocês a respeito disso. A respeito do privilégio. Essa noite, falei noite. Eu sabia, Jesus, sabe? O problema é que aqui é muito escuro também. Amém. Já amanheceu, né, gente? Amém. Então, querido, eu queria começar falando com vocês a respeito dos últimos instantes de Cristo. Eu assisti um documentário. Eu gosto muito de documentário. Eu gosto muito daqueles documentários passa da África, tudo que é documentário, que é histórico, eu gosto. Eu gosto de ver, gosto de ler. E eu vi um documentário na televisão chamado A Via Crucis, que falava dos últimos instantes de Jesus na terra. Esse documentário ele foi gravado na velha Jerusalém, na antiga Jerusalém. Porque eu não sei se você sabe, mas hoje, se você visitar Israel, e nós vamos visitar Israel, amém? Amém? Nós vamos visitar Israel, em nome de Jesus, amém? E aí, se você visitar Jerusalém, você vai entender, você vai ver que lá tem 2 Jerusaléns, numa mesma cidade. Tem a nova Jerusalém, que foi construída ao redor da antiga Jerusalém. Então foi se criando hotéis e casas ali ao redor, e tem a velha Jerusalém e a nova Jerusalém. E esse documentário foi gravado na antiga Jerusalém. Ele foi gravado lá. E tem um detalhe interessantíssimo, amados. A velha Jerusalém, ela está a mais ou menos 8 metros acima do nível do chão da nova Jerusalém, que foi construída depois.
Sabe por quê? Porque todas as vezes que tinha uma guerra em Jerusalém, Jerusalém era destruída e ela era reconstruída. E todas as vezes que isso acontecia, que destruía e aí reconstruía, ela ficava um pouco acima. E a primeira palavra de Deus que eu tenho para você aqui essa noite, que às vezes é necessário Deus te desconstruir, é necessário Deus te entulhar, porque cada vez que você é desconstruído, Ele vem e te constrói de novo. E todas as vezes que Ele te constrói de novo, Ele te coloca mais perto de quem Ele é. Então às vezes é necessário uma desconstrução para que haja uma reconstrução. Porque a intenção de Deus nunca foi te destruir, mas sempre foi te trazer para mais perto dele. Esse documentário, querido, iniciou as gravações do pessoal na Fortaleza Antônia. O que era a Fortaleza Antônia? A Fortaleza Antônia era o lugar onde morava Pôncio Pilatos. Era a residência de Pôncio Pilatos. E aí, então lá tem uma coisa que quando você sai da fortaleza, assim, ó, que eu fui vendo, eles filmaram, e a equipe gravou o documentário filmando em tempo real. Então quando você sai da Fortaleza Antônia, você já entra numa coisa muito interessante que tem na Jerusalém Antiga, que são ruas estreitas e curtas. Então a equipe saiu dali, da Fortaleza Antônia, entrou nessa rua que era curta e era estreita, e de repente eles foram, um sol lá, e o pessoal falando que estava quente demais, e estava um sol, era 9 horas da manhã, eles falaram que estava mais de 40 graus já, e aí eles chegaram na primeira esquina de Jerusalém, após a saída da Fortaleza Antônia. Quando eles chegaram lá, eles olharam para o outro e falaram assim: não, vamos fazer uma pausa aqui para nós buscar uma água ali para a gente beber. E aí eles colocaram os equipamentos assim na esquina, e aí eles ficaram ali. Quando eles colocaram os equipamentos, eles se depararam com uma multidão de pessoas vindo no sentido da onde eles pararam. Para quem conhece aqui, os nossos irmãos católicos, eu vim de uma família católica, isso é conhecido como procissão. Então eles pararam na esquina e a procissão veio se aproximando deles, e eles não entendendo nada, falou: o que é isso? Esse povo está vindo tudo nesse rumo aqui. De repente eles chegaram na frente deles, e eles viram que eles precisavam sair da frente, porque atrás deles tinha uma pedra. E aí então eles viram que aquela procissão que vinha se formou em uma fila indiana, e cada um que estava na procissão chegava diante daquela pedra que estava atrás deles, se ajoelhava, punha a mão, rezava, chorava, levantava, e aí vinha o outro e fazia a mesma coisa. E aí um dos que estava lá começou a ficar intrigado com aquilo e falou assim: nós estamos gravando um documentário, vamos descobrir o que é isso aqui. E aí tinha um comércio assim, perto, na esquina, aonde ele ia comprar água. Aí ele foi lá para buscar água e aproveitou para perguntar para o comerciante. Falou assim: escuta, o que é essa pedra aqui? O que é isso aqui? Aí o cara foi extremamente educado com ele. Falou assim: você não sabe ler, não? Ele falou: eu acho que eu ainda sei. Aí voltou, continuou olhando para a pedra e não via nada. Ele falou: mas esse cara tá me tirando. Tem nada aqui, ué. Não sabe ler. Como assim não sabe ler? Voltou lá no cara nervoso lá e falou assim: escuta, como assim? Você falou como assim não sabe ler? Aí o cara olhou para ele e falou assim: olha para cima. Aí ele chegou lá, olhou para cima e viu um quadro com uma epígrafe e um desenho lá. E aí eu vou dizer uma coisa para você, querido, tá aqui essa manhã. Muitas vezes você não está conseguindo achar resposta naquilo que você está procurando, porque você está olhando para o lugar errado. Porque a resposta que você está buscando não vem de olhar para baixo, vem de olhar para cima. De olhar para cima. A resposta não vem de homens, a resposta vem de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Por isso, se você entrou aqui essa noite, para de olhar para baixo e começa a olhar para cima, querido. Começa a olhar para quem pode te dar a resposta. Para de ficar achando que as respostas vão vir aqui. Nós somos seres da terra, querido. Nós somos seres do céu, aliás. E nós não podemos responder aqui na terra como se nós fôssemos daqui. Nós somos do céu. A resposta vem do céu, querido. Amém? E o quadro, querido, que ele estava lá, que ele olhou para o quadro, tinha o desenho de um homem. De um homem
que estava junto com o outro ajudando a carregar uma cruz. E eu queria agora então que você abrisse a sua Bíblia. Abre lá no Evangelho de Marcos, Marcos 15, 21. Diz assim: obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, aqui carregasse a cruz. Só aí. Amados, esse quadro, com esse desenho, representava exatamente o que a Bíblia está discorrendo aqui. E aí eles descobriram que aquela pedra onde eles estavam na frente era a pedra da esquina onde Jesus, carregando a cruz, caiu. E foi ali que Jesus então colocou a mão para se apoiar, para poder se levantar. E foi ali que ele teve um encontro com Simão Cirineu. E deixa eu te falar uma coisa, querido, ali, olhando para essa cena, e quando eu vi que na esquina, uma rua estreita, e ali onde Jesus caiu, o Espírito Santo de Deus me falou uma coisa que muda o destino de qualquer ser humano se ele entender. Ele falou assim para mim, falou assim: Lúcio, você está vendo a rua? A rua, ela é estreita e curta. Assim é a vida do ser humano. O mal maior da humanidade é achar que a vida é uma avenida larga e comprida, e que se pode deixar para amanhã o que se deveria fazer hoje, porque nós achamos que sempre vai ter uma nova oportunidade. Por isso, Lúcio, os homens têm ficado cada dia pior, porque eles não dizem: eu não perdoo hoje, porque eu perdoo amanhã. Eu não adoro a Deus hoje, porque eu posso adorar amanhã. Eu não adoro, eu não sacrifico a Deus hoje, porque eu posso sacrificar amanhã. Mas a pergunta que está ecoando aqui hoje de manhã, nesse primeiro culto de manhã, é: e se não tiver amanhã? E se hoje você soubesse que é o seu último culto? Se você soubesse que hoje era a última oportunidade que você está tendo de fato adorar e entregar sua vida para Deus, será que a tua reação seria essa? Será que você estaria aí apático ou você estaria aqui chorando nesse chão? Será, amados? Será que nós não estamos confundindo a nossa vida e achando que é uma avenida longa e larga, sendo que na verdade a nossa vida é uma rua estreita e curta? Por isso, Deus está dizendo aqui essa noite: não deixa para fazer o que você tem que fazer hoje para fazer amanhã. Se você tem que perdoar, perdoa hoje. Se você tem que adorar a Deus de maneira extravagante, adore hoje. Se você tem que voltar para os caminhos do Senhor, volte hoje. Se você tem que decidir entre uma vida com Deus ou uma vida sem Deus, decida hoje. Decida hoje. O pastor Emerson, domingo que ele veio pregar aqui, ele falou uma coisa interessantíssima: quem anda com o pé em duas canoas, uma hora vai ter a bela surpresa de ver essas canoas se abrirem, e aí ou ele toma uma decisão ou ele morre afogado. Então não espera as canoas abrirem. Existe uma canoa chamada Jesus Cristo aqui essa noite. Existe um porto seguro, uma rocha. Não deixa para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Amados, até ontem a gente estava vendo os menininhos dele num casamento que a gente foi. Há mais ou menos uns 2 anos, a família da Jaqueline, um primo dela, morreu afogado no auge da juventude. Trabalhando profissionalmente, estava extremamente feliz, estava ganhando muito dinheiro, uma família linda. O menininho tinha um pequenininho, o outro estava recém-nascido, estava lindo. Foi para o rancho pescar, aconteceu um acidente com a canoa, ele caiu no rio, não deu conta de nadar até a margem e morreu afogado. Mas o que me chamou a atenção não foi só a fatalidade, a trágica história. O que me chamou a atenção mais nesse caso foi no velório. Que quando chegou o caixão, quando abriu o caixão, o tamanho do desespero de algumas pessoas, gritando: eu devia ter te falado, me perdoa, por que eu não te abracei? Por que eu briguei com você antes de você ir? Por que eu não te chamei para dar um beijo nos seus filhos antes de você sair? Sabe por quê? Porque a gente sempre acha que vai ter amanhã.
Mas Deus nos deu hoje. Hoje. Por isso, deixa o Espírito de Deus te pegar aqui hoje e faz o que você tem que fazer hoje. Amém, querido? Agora, quem era Simão Cirineu? A Bíblia não dá quase nenhum relato a respeito de Simão Cirineu. A única coisa que nós temos de fato acerca de Simão Cirineu é o nome dele: Simão Cirineu. Cirineu não é um sobrenome. Cirineu significa que esse homem nasceu numa região abaixo do Egito chamado Cirene. Então quem nasceu em Cirene era conhecido como Cirineu. Então Simão era Cirineu porque ele nasceu em Cirene. É a única coisa que a Bíblia nos relata acerca desse homem. Então o que esse homem estava fazendo ali? O que esse homem estava fazendo nessa esquina onde Jesus caiu? Simão tinha vindo para participar da maior celebração judaica, a Páscoa. A Páscoa era celebrada ali entre os judeus e vinha gente de todos os lugares. Na época era um sacrifício e todo mundo que podia vir vinha para o templo sagrado, construído por Herodes, onde os judeus adoravam. O templo, amados, de Herodes, onde se adorava e se sacrificava na Páscoa, é exatamente ao lado da fortaleza Antônia, é vizinho, um do lado do outro. Então o povo vinha de todas as regiões para ver o sacrifício que seria feito ali no dia 14 de abril. E isso acontece até hoje. Os judeus celebram essa data, porque Israel celebra nesse dia a libertação do cativeiro do Egito, que foi quando Deus falou para eles sacrificarem um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, que o anjo da morte viria, aonde tivesse um sinal, ali ele não passaria. Então eles celebram isso, repetindo o sacrifício. Como que era feito esse sacrifício, querido? Todos os homens, somente os homens entravam nesse lugar. E lá é um lugar que para entrar a porta é estreita. E são muitos homens para entrar. Então se forma quase que uma fila para entrar. E isso era proposital. Por quê? Porque os homens todos tinham que entrar vestido com uma túnica branca. E entravam para dentro desse lugar e se aglomeravam todos lá dentro, aonde tinha lá um altar de pedra em forma de espiral de 2,88 metros de altura, aonde o sacerdote subia para fazer o sacrifício da Páscoa. Como que era esse sacrifício, amados? Se reunia todo mundo dentro do templo, todo mundo de túnica branca, todos os homens, não podia ter nenhuma mancha, tinha que ser branquinha, branquinha. E aí o sacerdote pegava uma ovelha e colocava assim, debaixo do braço, desse jeito aqui, assim. E ele entrava batendo o pé assim, ó. Por que isso, pastor? Para balançar. Porque a ovelha que vai ser sacrificada não podia berrar, tinha que ser muda. Porque como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Porque na verdade, quem berra não é ovelha, quem berra é bode. Por isso que tem muito crente que se diz ovelha, mas é bode. Porque na hora de sacrificar, na hora de perder, na hora de entregar, ao invés de ficar calado, começa a berrar, começa a murmurar, começa a reclamar. Quem já morou na fazenda aqui já viu um bode, já viu matar bode? Quem já viu? Do Nordeste, o Antônio viu, Jesus, cadê o Antônio? Aí fala, levanta essa mão aí. Você é o que tinha que ter falado mais rápido. Você vai matar um bode, ele arruma o berreiro do mundo, arregala o olho, desse tamanho assim, ó. E outra coisa do bode que você precisa entender: se você estiver numa fazenda, num pasto, e tiver um bode, serve até de alerta de segurança para sua vida. Você nunca fica de frente para um bode e põe a mão no joelho se você estiver cansado. Porque se você fizer assim, você está enrolado. Porque a hora que você agachar e falar, tô cansado, ele vai vir mirar bem no meio da sua testa para te dar uma cabeçada. Porque é uma característica do bode. Por isso é que na igreja tem muito bode. Porque quando o irmão chega cansado e põe a mão no joelho, ao invés dele estender a mão, ele quer dar cabeçada nele até matar. Por isso que quem é sacrificado é ovelha. Porque a ovelha é muda.
porque a ovelha sofre o dano. E aí então o sacerdote entra com essa ovelha, mostra para todo mundo que ela não vai berrar. E aí ele sobe o altar em espiral, e aí ele coloca a ovelha lá em cima. E aí ele pega uma faca, ele coloca a cabeça dela em cima da pedra, pega uma faca bem afiada, coloca na nuca da ovelha e puxa. Naquele momento ele degola, ele corta aqui o pescoço da ovelha. E aí o que ele faz? Com a mão esquerda ele pega os pés traseiros da ovelha e levanta ela. Embaixo tem uma vasilha. Ele levanta ela com a mão esquerda, que significa justiça, porque o sacrifício foi pela justiça, não foi por merecimento, porque o céu tinha que fazer justiça, então ele sacrificou o filho. Levanta-se com a mão esquerda significa justiça. E gira-se a ovelha no sentido horário, que significa eternidade. Significa que o sacrifício da ovelha é eterno. Nunca ninguém vai derrubar esse sacrifício. E a partir do momento que ele gira, o sangue para de escorrer na vasilha. Ele põe a ovelha de lado e não põe a mão no sangue mais. Ele pega uma estaca de madeira e uma planta chamada isopo. No Salmo 51, Davi fala sobre essa planta. É uma planta que tem poder de absorção, é como uma esponja. Pega-se uma estaca, finca no isopo, pega-se o isopo, mergulha no sangue, a planta absorve o sangue, ele levanta a estaca sem pôr a mão no sangue, e o sangue escorre pelo madeiro. Por isso é que Jesus não morreu apedrejado. Por isso é que ele não morreu enforcado. Porque o sangue do cordeiro tinha que escorrer na madeira. E esse sangue, eu falo isso aqui, o Espírito Santo de Deus está muito forte aqui. Porque esse sacrifício era feito antes de Jesus, amado. Você precisa entender a representação do que o céu escreve e traz para a terra. O sacerdote pegava então esse sopo cheio de sangue e aspergia no povo que estava lá, nos homens de túnica branca. E quem estava lá, ficava ali, porque ele precisava receber uma gota daquele sangue na túnica, porque isso significava que ele e a família dele tinham sido perdoados. Perdoados por quê? Pelo sangue do cordeiro. Então ele fazia isso, ele aspergia, para que uma gota viesse sobre eles. E aí então, querido, sabe, o Simão que estava lá na esquina, agora vamos voltar para o Simão aqui para você entender. O Simão, a Bíblia falou ali que eles estavam no campo, estavam com seus filhos, Alexandre e Rufo, no campo. Lá em Israel, na Velha Jerusalém, só tem uma porta que dá acesso vindo do campo para entrar em Jerusalém, chama Porta de Damasco. Presta atenção nisso aqui, chama Porta de Damasco. E a Porta de Damasco é exatamente a oposição da Fortaleza Antônia. Então quem entra pela Porta de Damasco, quando entra em Jerusalém, automaticamente a primeira esquina que ele vira dá de encontro com quem está vindo da Fortaleza Antônia. Então esse homem entrou pela Porta de Damasco e ele foi no sentido, quando ele chegou lá na esquina, ele teve que virar a esquina. Virar a esquina, dobrar a esquina, significa converter, conversão, se voltar. Por isso é que Jesus muitas vezes te coloca numa esquina, porque quando você está nessa esquina, você tem que converter. Você tem a opção: ou você se converte para aquilo que Deus tem preparado para você, ou então você segue outro caminho na tua vida. Por isso que quando estamos reunidos como igreja, você está na esquina. Você precisa saber o que você está fazendo aí, porque o Simão chegou na esquina. Quando ele virou, querido, ele viu um filme de terror na vida dele. Você consegue imaginar o que esse homem viu quando ele virou a esquina? Esse homem viu um monte de gente vindo, saindo da Fortaleza Antônia.
Ele viu 12 lanças da guarda pretoriana, porque era assim que era feita uma execução romana. 6 lanças de um lado, 6 lanças do outro, soldados na frente, soldados atrás. No meio ele viu uma estaca que ia subindo e descendo, que era a ponta da cruz, que Jesus vinha carregando. Ele viu um filme de terror na frente dele. Por isso, querido, que muitas vezes quando você vira a esquina, aquilo que você vê não é o que você queria ver. Porém, deixa eu te dar uma notícia aqui essa noite. Pode estar parecendo um filme de terror, mas é Cristo caminhando na tua direção. Pode estar parecendo que vai dar tudo errado, mas é Cristo chegando perto de você. Porque não dá mais para você viver do jeito que você estava. Você precisa ver algumas coisas. E Jesus então vindo no meio, sendo cuspido. O que ele viu? Um homem sendo cuspido, sendo amaldiçoado, todo ensanguentado. E o povo gritando: maldito, maldito, maldito. E eu vou dizer uma coisa para você: nessa multidão tenho certeza que muitos que estavam gritando maldito tinham sido curados por ele. Porque eu conheço muita gente que foi restaurada, foi curada por Jesus, e hoje, sem abrir a boca, mas no seu pensamento e com a sua vida, está dizendo maldito. E esse homem então vem lá, e ele viu eles vindo e sendo xingado, amaldiçoado. E tem uma coisa, uma condenação romana, querido. A condenação romana, ela é assim: se você é um estuprador e você foi condenado à morte de cruz, eles colocam no seu pescoço uma tábua de madeira, escrito o crime que você cometeu. Tem um furo na tábua assim, ó. Um furo aqui, um furo no meio e um furo aqui. Eles pegam uma corda, amarram no primeiro furo e amarram no segundo furo, porque o do meio vai ser um prego que vai ser colocado na cruz. E penduram essa placa no seu pescoço. E aí então, ali está escrito por que você foi condenado. Então, se era um ladrão, estava escrito: esse homem está sendo crucificado porque ele é um ladrão. Se era um estuprador, está sendo crucificado porque é um estuprador. Mas na placa do meu Jesus estava escrito: Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Estava escrito isso. Foi a condenação dele, foi ter se declarado Filho de Deus. E o mundo descobriu que ele era rei. Era essa a condenação dele. Jesus então vem, querido, sofrendo no meio do sangue, e o povo empurrando, e os guardas cercavam o condenado, porque ele não podia morrer pela multidão, ele tinha que morrer na cruz. Porque a multidão era tão feroz que se soltasse ali o condenado, ela linchava. É linchava ou lixava? É qualquer coisa, você entendeu, né? Depois eu vou ver. A multidão batia nele até matar. Então a guarda era para segurar, para que ele chegasse ao sacrifício. Jesus então vem com a cruz e chegou na esquina da pedra. E Jesus caiu ali, naquele lugar, aos pés de Simão Cirineu. E eu vou te falar uma coisa aqui, você pega isso para a tua vida. Eu tenho certeza que a hora que Jesus caiu nos pés de Simão Cirineu, ele deve ter olhado para ele e falado assim: pobre homem, que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus levante alguém para te ajudar, que Deus possa te colocar num bom lugar, porque é assim que a gente faz, porque é assim que a gente age com as pessoas que estão caindo aos nossos pés. Eu vou liberar uma palavra sobre essa igreja aqui. Ao longo da tua vida, muitas pessoas vão cair aos teus pés procurando ajuda. E Deus está mandando eu te dizer que não é para você procurar ninguém para ajudar, não. Porque foi Deus que te colocou de pé e te deu essa condição que você está tendo. Então essa pessoa está caindo nos seus pés porque você já tem condição de ajudá-lo. Não ora para outro fazer. Tem hora que aqui na igreja a gente fala assim: a pessoa vai, procura uma oração. Tem gente que traz para o pastor: pastor, eu trouxe ele aqui porque ele pediu uma oração. Amém, irmão, eu oro, não tem problema. Mas você já orou? Pastor, eu trouxe ele aqui para comer no restaurante solidário. Amém, nós vamos dar comida para ele. Mas você já deu alguma coisa para ele? Porque essa pessoa caiu no teu pé, não foi à toa. O teu papel é ajudar ele no 100% do que você pode, e não naquilo que você sabe que o outro pode fazer. Jesus então caiu, e o Simão bonitão deve ter pensado: não, eu vou orar. E aí o guarda
da guarda pretoriana, quando viu que a multidão estava querendo matar Jesus e que Jesus não estava dando conta de levantar com a cruz, o que ele fez? Ele gritou: Simão, sei lá, não sabia o nome dele, falou: você aí, homem, pega essa cruz aqui e ajuda esse homem a carregar. Aqui que o Simão deve ter pensado: eu? Você ficou doido? Ó a minha túnica branca, eu vou para o sacrifício ali, ó. Se eu pegar esse homem aqui, como é que vai ficar? Eu não posso, porque o meu terno é Armani. Eu não posso, porque o meu carro é novo. Eu não posso, porque o que o mundo vai falar se eu, bonitão, cheio de recursos financeiros, o povo me vê eu sentar numa mesa num restaurante solidário e comer com os irmãos que não dá conta nem de segurar o garfo tem dia. Porque a gente é assim. A gente quer vir para a igreja receber um pinguinho de sangue, e isso está te impedindo de ver o Cordeiro na tua vida que quer te lavar com o sangue dele. Sabe, querido, é assim que a gente pensa. O Simão deve ter pensado assim: e a minha reputação? Porque a reputação, irmão, se o pai de família chegasse em casa sem um pingo de sangue, a reputação dele ficava ruim. Porque a família estava esperando que houvesse um perdão dos pecados através do patriarca, do homem. Então o que ele deve ter pensado? A minha reputação. Deixa eu te falar uma coisa para você que está aqui essa noite: joga a sua reputação no lixo, porque muitas vezes é isso que está te impedindo de ter um contato direto com Jesus. Deus não está preocupado com a tua reputação, Ele está preocupado com o teu coração. O que você está disposto a fazer? Joga a reputação no lixo, cara, no lixo. E o Simão ali na esquina, quando ele viu aquela situação, ele tinha duas opções. Porque sempre é assim, Deus é misericordioso até na sua escolha. Simão podia ir embora, podia sair, correr dali, ou ele podia esperar. Porque às vezes o que está aproximando de você pode parecer que está ficando muito ruim, ou está ficando muito melhor. Porque às vezes é ruim para os olhos, mas salva a tua vida. E o Simão resolveu esperar. Então, se alguém entrou aqui essa manhã procurando uma palavra de Deus, uma direção de Deus para a vida, Deus está dizendo para você aqui: espera, não retrocede, porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Então espera. O Simão então, naquela situação, já não conseguia mais segurar ali o ímpeto dos guardas. E aí então ele não teve alternativa. Ele falou: então tá bom, então vamos lá. E aí ele se abaixou para pegar a cruz, e Jesus olhou no olho dele. E não tem ninguém nesse mundo que depois de cruzar o olhar com o olhar de Jesus não mude. Quando Jesus olhou no Simão, já não precisava mais dos guardas falar para ele carregar a cruz. Agora seria necessário que os guardas tirassem ele dali à força, porque agora ele queria carregar. Porque às vezes o que te impede de carregar a cruz de Cristo é porque você não está olhando no olho dele mais. Olha no olho dele, olha no olhar de Cristo. O Simão abaixou. Jesus então pôs uma mão na pedra e a outra mão no ombro de Simão Cirineu. E ali, quando ele pôs a mão no ombro, ele salvou a vida de Simão Cirineu. Como assim, pastor, que ele salvou a vida dele? Eu vou te explicar como que ele salvou. Quando um filho da casa completava, eu tenho tempo ainda, viu? Vai dar certo. Estamos encerrando. Quando um filho da casa, do primogênito da casa, o homem, o mais velho, completava 6 anos de idade, um judeu, ele era levado para uma escola para estudar a Torá, os 5 primeiros livros. E ele ficava dos 6 aos 14 anos. Dos 6 aos 14 anos ele tinha que decorar a Torá. E aos 14 anos ele era submetido a uma sabatina de 70 mestres que faziam perguntas para ele oral, e ele tinha que responder. Então, se o menino com 14 anos desse conta de responder tudo e fosse aprovado, e fosse ser conduzido para ser um sacerdote, eles cumprimentavam o menino. Cadê? Tem alguém aqui? Vem cá, você, Tainá, vem cá, aqui, ó. Sobe aqui. O menino aos 14 anos é submetido a uma sabatina de perguntas. Se o menino não desse conta, eles iam dispensar o menino assim, dando um aperto de mão. Tudo bem? Você estudou, agora volta para sua casa, vai ajudar seu pai.
certo? Agora, se ele fosse aprovado, eles colocavam a mão no ombro e diziam: agora você vai se tornar um sacerdote, e você vai caminhar segundo aquilo que Deus propôs para a tua vida. Pode ir lá. Aí, o que aconteceu? Os filhos de Simão Cirineu, a Bíblia diz nesse versículo que eles estavam aonde? Estavam aonde, amados? Rufo e Alexandre estavam no campo. Então, se eles estavam no campo, é porque eles tinham sido reprovados na escola, tinham recebido um aperto de mão e foi embora. Jesus então se abraça com Simão Cirineu, põe a mão no ombro dele, e Simão Cirineu então conduz a cruz, ajuda a conduzir a cruz de Cristo até o monte Gólgota, o monte da caveira, que era a próxima esquina que virava. Isso tem mais ou menos, amados, uns 50 metros, é tudo muito perto. A gente acha que é longe, não é não, a Via Cruz é tudo pertinho. Simão Cirineu carregou a cruz de Jesus 50 metros. E eu olhando para isso, o Espírito Santo de Deus me mostrou um negócio que eu fiquei assim, eu falei: Jesus, é isso. Porque eu sempre tive uma crise comigo mesmo, de às vezes uma falta até de segurança no começo, porque eu assumi o pastoreio dessa igreja com 3 anos de conversão, amados. 3 anos, não é 3 anos de igreja aqui plantado que eu tinha mais 15, não, eu tinha 3 anos que eu tinha aceitado Jesus. E às vezes eu olhava e falava: Jesus, será que esse negócio não está muito cedo? Será mesmo? Eu não vou ter preparo. E aí eu vendo isso aqui, o Espírito Santo falou assim: você está vendo? Eu não estou preocupado com o tamanho do percurso, da carreira que você vai percorrer, da distância. Eu estou preocupado se o teu coração está disposto a carregar uma cruz ou não. Deus não está procurando gente que tem muita teologia e muitos anos de igreja. Deus está procurando gente que tem um coração disposto a carregar uma cruz. Aí o Simão então entregou a cruz para Jesus depois de ser sacrificado. Pegou a bata dele, agora toda suja de sangue, toda ensanguentada, e ele não podia mais ir para o sacrifício. E aí então ele dobrou a túnica, pôs na mala, voltou para casa frustrado, porque aí um pai de família que não conseguiu entrar no templo, pela cultura teria desonrado a casa. Ele chega então, se reúne com a família para contar o que aconteceu. Senta na mesa e começa a contar: ó, eu fui com a túnica branca, todo mundo, vocês sabem disso, mas eu cheguei lá na esquina, aí tinha um homem lá que estava sendo sacrificado, na placa estava escrito Rei dos Judeus, esse homem estava todo ensanguentado, esse homem me abraçou. E aí, querido, um dos filhos do Simão, o Rufo, o mais velho, escutando a história, foi ligando uma coisa na outra. Ele conhecia a Torá. Ele falou: peraí, foi açoitado? Isaías, foi transpassado, foi moído. Tinha o quê? Estava todo cheio de pisadura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas a placa dele estava escrito o quê? Rei dos Judeus. Ele falou: pai, é o Cordeiro de Deus. E esse abraço vale muito mais do que uma gota de sangue que o Senhor ia pegar. Esse abraço nos salvou para o sacerdócio de Deus. Ele pôs a mão no seu ombro. Ah, pastor, isso não procede. Procede sim. Você quer ver aqui? Amém? Olha o que está escrito. O que o Paulo, 40 anos depois, Paulo escreveu essa carta aos romanos, saudando todos os principais sacerdotes da época. Olha o que o Paulo escreveu: saudai a Rufo, sacerdote eleito do Senhor. Quem que é o Rufo? O menino filho do Simão Cirineu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você entrou aqui essa manhã só para uma coisa. Pega isso aqui agora para o teu coração. Você está cansado do povo dizer que você não serve. Todo lugar que você vai, todo mundo diz assim: você não serve. Você não serve para ser pai de família, você não serve para ser mãe, você não serve para ser filho, você não serve para ser cristão, você não serve, só te aponta seus erros. Mas essa manhã você entrou aqui porque Jesus está colocando a mão no teu ombro e dizendo assim: para mim você serve. Para mim você serve. Sabe por quê? Com os discípulos foi assim. Os discípulos estavam fazendo o quê quando Jesus chamou eles, amados? Pescando, cobrando impostos. Não tinha nenhum sacerdote.
Ou seja, todos esses homens tinham sido reprovados com um aperto de mão. Jesus chegou, colocou a mão no ombro e falou assim: para eles você não serve, mas para mim você serve. Larga tudo que você está fazendo e me segue. Essa manhã Deus te trouxe aqui para dizer para você que você serve para Ele, sim. E que Ele não está disposto a te dar uma gotinha de sangue, não. Ele está disposto a te lavar no sangue dele. E não é só lavar de longe, Ele está disposto a te abraçar. Tudo isso porque você hoje se dispôs a voltar a ajudá-lo a carregar a sua cruz, amém? Fica de pé no seu lugar, vamos ter um tempo de oração.